Prezados alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Luciano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Utilizaremos novamente o recurso da videoaula para darmos continuidade às nossas atividades acadêmicas. Então, na disciplina de eletrônica analógica, trabalharemos hoje a polarização em corrente contínua dos transistores bipolares de junção, que correspondem à seção 2.2 da unidade 2, transistores bipolares de junção, onde nosso objetivo vai ser apresentar os tipos e as características da polarização em corrente contínua dos TBJs. A gente começa dizendo o seguinte: ao analisar ou projetar um amplificador com um transistor, que é uma das grandes aplicações do transistor, é preciso conhecer as respostas tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada do sistema. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu tratar de uma aplicação como um amplificador, eu terei misturado no meio do meu sistema tanto corrente contínua quanto corrente alternada. E que qualquer aumento de tensão, corrente ou potência é resultado de uma transferência de energia das fontes de corrente contínua para as de corrente alternada. É dizer mais ou menos assim: não existe mágica. Então, se um circuito amplificador aumenta o nível de tensão e de corrente e potência da voz humana, por exemplo, ou de um áudio qualquer, é porque foi transferido potência em corrente contínua para o sinal em corrente alternada, que no caso seria a nossa voz. Portanto, a análise de qualquer projeto de um amplificador exige que se analise tanto as respostas em corrente alternada quanto em corrente contínua. Logo, a nossa preocupação hoje é com a análise em corrente contínua, inicialmente. E essa análise em corrente contínua, a gente dá o nome de polarização. Então, o que a gente está procurando? Quais são as características dessas tensões em corrente contínua dentro de um circuito com transistor bipolar de junção? E basicamente quais são os valores de corrente e de tensão dentro desse circuito. Portanto, polarizar um transistor bipolar de junção é definir o seu ponto de operação em corrente contínua. A grosso modo, é dizer assim, olha, um transistor só funciona se ele estiver devidamente polarizado. E como é que eu polarizo um transistor? Aplicando corrente contínua nele. A grande questão é como fazer isso? O como fazer é definir primeiramente o seu ponto de operação. Como é que eu defino isso? Para começar, o ponto de operação ele é fixo, também denominado como ponto quiescente, como a gente já tratou anteriormente, quando a gente falou sobre diodo. Que a palavra quiescente significa repouso, ou seja, um valor fixo, ou também chamado de ponto Q, como já representamos também anteriormente. Essa curva representa, para uma certa configuração, algumas regiões, né, alguns limites, algumas características de comportamento de saída do nosso transistor bipolar de junção. E ele diz mais ou menos assim: olha, cada componente, cada dispositivo eletrônico, ele tem as suas limitações. Então, quando eu olho aí essa curva, todas essas curvas, e enxergo o limite de potência máxima, é dizer assim, olha, se eu ultrapassar esses valores de corrente e de tensão, nesse caso aqui, corrente do coletor, tensão coletor-emissor, eu posso danificar o meu dispositivo. Então, aquela curva que indica limite de potência máxima, ela deve ser respeitada para cada dispositivo que eu for utilizar. Então, por exemplo, vou implementar um circuito amplificador utilizando um TBJ. Preciso me preocupar com qual é o modelo do TBJ que eu vou utilizar e qual é o seu limite de potência, até qual valor de corrente e tensão eu posso utilizar para esse determinado
transistor. Isso a gente trouxe bem no, desculpem, bem no começo, exatamente para a gente relembrar que dispositivos físicos têm as suas limitações e que a gente não pode sair utilizando qualquer valor de tensão e de corrente, correto? Então, o ponto de operação me diz, posso operar com ele nesses valores de tensão e corrente? Ou já excedi o limite desse componente e vou ter que olhar, procurar outro componente que suporte? Basicamente, isso. E para que a gente consiga saber qual é a minha operação, a forma como esse meu dispositivo vai operar, com quais valores de corrente e tensão, uma forma de observar, de enxergar esse valor, até para não exceder os limites, como a gente acabou de tratar, é traçar o lugar geométrico, que é denominado como reta de carga, que a gente também já trabalhou lá quando a gente desenvolveu o diodo, certo? Bom, o que vem a ser essa tal reta de carga? É por onde o meu ponto de operação vai se movimentar. Então, quando eu olho para esses dois gráficos, em que o da esquerda, este gráfico, remete à entrada de um circuito com transistor, e esse daqui à saída de um circuito, ou seja, grandezas de entrada, base, corrente de base, tensão base emissor, corrente de coletor, tensão coletor emissor, eu estou dizendo assim, olha, esse daqui é o meu ponto de operação. Esse é o meu ponto Q, considerando a entrada do meu circuito. Então, essa é a projeção de corrente, essa é a projeção de tensão. E esse daqui é o meu ponto Q. Quando utilizado esses valores de corrente e de tensão, eu vou obter esse meu ponto Q, que significa esse valor de corrente e esse valor de tensão. Vou obter essa corrente na saída e essa tensão na saída. À medida que esse ponto aqui se desloca ao longo dessa reta, esse ponto aqui também se desloca. Então, eu tenho que tomar cuidado para que ele se mantenha dentro da região, dentro da área que suporta esse meu transistor. Bom, como a gente já disse, essa reta de carga limita a localização do ponto quiescente sobre ela e que para obtê-la é necessário apenas conhecer dois pontos, né? Ou seja, para se traçar uma reta, eu preciso de dois pontos. E que para obter esses dois pontos, eu preciso observar qual é a configuração adotada para o meu transistor em questão. Normalmente, os transistores bipolares de junção podem ser polarizados em três configurações diferentes: emissor comum, base comum e coletor comum. A configuração mais utilizada é a de emissor comum, que é a que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Bom, essa daqui é a representação de um circuito de configuração em emissor comum, onde a gente observa aqui ao centro do circuito o transistor e os elementos que estão ao redor. Que elementos ao redor? Bom, tenho aqui um resistor de base, tenho um resistor de coletor e as duas fontes que me permitem polarizar esse tal transistor. E observem, a gente não disse que é uma configuração em emissor comum? O terminal emissor, ele é comum tanto à entrada, caracterizada pela minha fonte VBB e URB, quanto comum ao circuito de saída, caracterizado pela minha resistência de coletor e tensão VCC. Considerando essa configuração, eu consigo enxergar duas malhas, tanto malha de entrada e malha de saída. Para quê? Por que eu estou interessado nessas tais malhas de entrada e de saída? Porque o nosso grande objetivo aqui é projetar um circuito como esse. Por exemplo, qual é o valor do resistor de base ou qual o valor do resistor de coletor para que eu garanta a operação em um ponto quiescente desejado? Bom, como é que eu faço isso? Trabalhando com os equacionamentos que descrevem o comportamento destes circuitos, dessas malhas. Então, qual é a minha malha de entrada? Utilizando a lei de Kirchhoff das tensões, RB vezes IB mais VBE
menos VBB ou igual VBB. Logo, eu consigo isolar a minha variável RB, que é o valor que eu quero projetar, que eu quero encontrar, e calcular VBB, que é uma fonte que eu estabeleci, menos VBE, aqui pela característica construtiva do transistor, é a minha barreira de potencial. Então, normalmente, se o transistor é de silício, isso daqui vale 0,7. E a minha corrente de base, que é uma corrente determinada, que é uma corrente que eu posso obter por meio da relação que existe entre a corrente IC, o ganho e a corrente IB, certo? A gente consegue enxergar isso daqui muito bem observando um exemplo do nosso livro-texto. Tem, se eu não me engano, dois exemplos que facilitam bastante o entendimento da utilização dessas equações. E a malha de saída é fazer a mesma análise considerando esta malha. Então, RC vezes IC mais VCE igual a VCC, onde eu também consigo isolar o meu RC e projetar o meu circuito, já que os outros valores também são conhecidos. VCE da minha referente ao meu ponto desejado, né, meu ponto quiescente, meu ponto Q. O VCC é o valor fixo da minha fonte e IC vem lá da minha relação de ganho do próprio transistor e do próprio ponto quiescente, já que quando a gente olha para um gráfico como esse, determino que eu quero que esse meu ponto quiescente esteja nessa posição, significa que eu sei qual o valor de IC que eu desejo e qual o valor de VCE desejado. Logo, eu tenho tanto esse quanto esse é um valor da fonte, eu consigo obter RC. Bom, se esse valor é constante, quando que isso daqui vai mudar? Quando o VCE for diferente ou quando o IC for diferente. Quando que esses dois vão ser diferentes? Quando o meu ponto de operação for diferente, ou seja, quando ele caminhar ao longo dessa reta de carga, certo? Essas são as equações que a gente utiliza para encontrar os valores das resistências dos resistores para uma configuração em emissor comum. Bom, nessa região, a gente também pode polarizar o transistor para que ele opere na região de saturação e na região de corte. Por quê? Porque quando ele operar nessas duas regiões, eu não vou trabalhar mais nesta região ativa. Ele vai trabalhar pura e simplesmente como chave, bloqueando a passagem de corrente, ou seja, na região de corte, ou permitindo a passagem de corrente, na região de saturação. Acredito que estão pensando, né? Poxa, mas um diodo faz isso. Sim, um diodo também permite e bloqueia a passagem de corrente. No entanto, um transistor o faz com um determinado controle, certo? Que a gente vai observar isso quando a gente for trabalhar com a aplicação direta dessa atuação do transistor como chave. Bom, a fonte de polarização da base, então, é o que passa a ser o sinal de entrada para controlar o transistor, ou cortando ou saturando. No diodo, eu opero como chave, simplesmente através de polarização direta e polarização reversa. Aqui, quando a gente fala de operação do transistor como chave, quem controla saturação e corte é a polarização da base. Bom, uma outra forma de se polarizar um transistor é o que a gente chama de polarização por corrente de base. E o que muda nessa polarização, nesse tipo de configuração, em comparação com o anterior? É que se a gente observar esse novo circuito, eu não preciso mais de uma fonte VBB que ficava aqui, né? Agora, essa fonte VCC alimenta tanto base quanto coletor. O que vai mudar? Bom, vai mudar que a minha malha de entrada não é mais a mesma, ela muda em números, né? Ou seja, a minha fonte agora é VCC, mas o jeitão, o formato do RB continua muito próximo e a minha malha de saída continua basicamente a mesma. Ou seja, eu tenho o mesmo resultado, digamos assim, de polarização, porém com a necessidade, com a não necessidade de uma fonte para alimentar a base, certo?
Bom, a análise de malha é a mesma, eu acho que é desnecessário a gente refazê-la. Nesses circuitos de polarização, em emissor comum, por concorrente de base constante, ele é bastante sensível à variação de temperatura. E uma forma de contornar esse problema é inserir em série com o emissor um resistor RE. E aí, a essa inserção, a gente diz que eu tenho como resultado a polarização concorrente do emissor constante. Então, se a gente observar nesse circuito anterior, eu tenho simplesmente o emissor conectado diretamente à minha fonte VCC. A nova proposta é inserir um resistor em série com este terminal, resultando em um circuito como esse daqui. Logo, passo a ter também na configuração em emissor comum um circuito de polarização, ou seja, o que eu estou mudando é o tipo de polarização, a configuração permanece a mesma, mas eu estou dizendo que agora eu tenho um circuito de polarização concorrente do emissor constante. A corrente aqui vai ser constante e ele vai ser menos suscetível à variação de temperatura. Os nossos parâmetros agora mudam um pouco porque eu tenho agora um terceiro resistor, certo? Se eu tenho agora um terceiro resistor, a minha malha fica um pouco mais extensa. Eu tenho mais elementos na malha para fazer análise. Quando eu olho para essa minha malha de entrada aqui, então eu tenho RB, IB, VBE, RE, IE e VCC. E a minha malha de saída, essa não, essa continua a mesma. Qual é a grande mudança? É que, para garantir essa maior estabilidade quanto à variação de temperatura, a gente adota que a tensão no resistor do emissor ela tem como valor 10% da tensão de VCC. Então, quando a gente for fazer essas análises aqui, esse valor RE vezes IE é 10% do valor de VCC, certo? Essa é a observação que a gente faz em relação a esse tipo de polarização. Uma outra forma de resolver o problema da instabilidade, com a temperatura é implementar o circuito de polarização por divisor de tensão na base. Esse é o circuito de polarização mais utilizado na prática, onde eu tenho a implementação de um divisor de tensão para garantir uma tensão fixa sobre R2, considerando que eu preciso fixar o valor de I2 maior do que a corrente de base. Aquela característica, de tensão sobre o resistor do emissor permanece a mesma. Este é o novo circuito. Circuito de polarização por divisor de tensão na base. Então, o que a gente observa? Que eu tenho agora tenho dois resistores agora, um R1 e um R2, e por isso a gente chama de divisor de tensão. Eu estou dividindo a tensão de entrada entre R1 e entre R2, e tenho agora, ao invés de uma única malha de entrada, eu tenho duas malhas de entrada. Uma que envolve apenas esta malha e uma segunda que envolve R1, VBE, RE e VCC. Essa malha aqui. Ou seja, tornei a minha entrada um pouquinho mais complexa. E a minha saída permanece basicamente a mesma do exemplo anterior, certo? Bom, para traçar essa tal de reta de carga que a gente vem tanto dizendo, considerando uma configuração em emissor comum, é preciso definir dois pontos, Traçar uma reta, dois pontos. Os dois pontos ideais são o ponto de corte e o de saturação. Para o corte, eu estou dizendo, olha, a minha corrente de coletor ela vai ser igual a zero. Para a saturação, a tensão na saída é que é igual a zero. Se eu considero a minha malha de saída como RC vezes C, mais VCE, mais RE vezes IE, igual a VCC, é a nossa equação padrão, de saída quando eu tenho esse resistor no emissor. Então, sem grandes novidades em relação a essa equação, o que está mudando? Está mudando que eu vou considerar agora que eu tenho uma corrente de saturação e uma tensão de saturação, obedecendo esses dois valores.
Como a corrente sobre a corrente coletora, ela é basicamente o mesmo valor da corrente de emissor, eu posso dizer que essa equação, considerando que VCE é igual a zero, eu posso dizer que eu encontro a minha corrente de saturação simplesmente dividindo a tensão da fonte pela soma das duas resistências. Então, como é que eu desenho a minha reta de carga? Como é que eu traço a minha reta de carga? Com a minha malha, a minha equação da minha malha de saída, e utilizando esses valores característicos, né, de corte e de saturação, eu consigo obter essa equação do coletor, né, a equação que me dá a corrente coletor de saturação. Bom, para determinar o ponto de corte, basicamente é a mesma equação, porém levo a minha corrente de corte a zero, corrente do emissor também de corte a zero, logo VCE é igual ao próprio valor da fonte. Então, com corrente de saturação e VCE, ou seja, tensão de corte, eu consigo traçar a minha reta de carga. Então, dois pontos, eu consigo traçar a reta de carga sobre a curva característica de saída na configuração emissor comum. Ou seja, consigo desenhar essa reta sobre as curvas do diodo. Esse é o grande objetivo. Certo? Bom, da minha parte era só. Antes da gente finalizar, eu só gostaria de lembrá-los da importância e necessidade da realização da leitura das seções do livro-texto, a resolução das atividades diagnóstica e atividades de aprendizagem no AVA, e no livro-texto a resolução das situações problema e exercícios no Faça Valer a Pena. Na pós-aula estão disponíveis as orientações quanto às atividades avaliativas referentes a esta sessão. As dúvidas poderão ser encaminhadas via link no Google Form, disponíveis no AVA, da disciplina, na pós-aula da sessão em estudo. E, não menos importante, lembrem-se da realização dos exercícios do desafio nota máxima. Bom, agradeço a atenção de todos, bons estudos e até mais.